Olá, seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. E aqui quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa. Nessa oportunidade queremos abordar outro tema bastante polêmico e debatido, que nós precisamos ser esclarecidos acerca disso. E a pergunta que eu quero deixar: devemos marcar o dia e a hora para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Vou repetir: devemos marcar o dia e a hora para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, e isso não é dúvida. Isso muitos crentes, até quem está dormindo, está percebendo. E tem surgido muitos falsos profetas, falsas profecias. Dentre elas, a profecia que marcou esses falsos profetas que apareceram com as suas falsas profecias, marcou o dia e a hora exata, e o mês e o ano para a vinda de Jesus. E nós iremos estudar rapidamente acerca disso. Estou aqui em mãos com uma edição da revista da Escola Bíblica, cujo tema é O Final de Todas as Coisas, edição de 2016. E eu lembrei dela quando eu vi um vídeo de uma certa pessoa marcando, determinando o dia e a data da vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha o que eu encontrei nessa revista. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos erram. Então, irmãos, isso não vem de hoje. Isso já vem de muito tempo. As pessoas sempre pecaram, cederam à tentação de marcar o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993 e o início da grande tribulação, considerando que o ano 2000 seria o fim do sexto milênio. Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas, em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987. Mais um falso profeta foi desmoralizado. Então isso não é de hoje. As pessoas cederam à tentação de marcar uma data exata para a vinda de Jesus. Mas o que a Bíblia Sagrada nos diz? Estou aqui com a minha Bíblia Sagrada e eu queria ler alguns textos da Bíblia Sagrada. O primeiro que eu queria citar é o de Mateus capítulo 24, versículo 42. E o que Jesus diz acerca da sua vinda? Versículo 42 de Mateus 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44 do mesmo capítulo. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ora, os anjos estão na presença de Deus, mas eles mesmos não sabem os decretos de Deus, só aquilo que Deus revela, porque os anjos não sabem o dia, mesmo estando perto de Deus, não sabem o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo retornará. Deixemos Jesus à parte, porque nesse momento Jesus não sabia da sua vinda, nesse momento que estava em carne, mas Jesus sabe o dia que ele virá. E vamos ver mais um pouquinho aqui de Mateus 24.
Jesus vai narrar não uma parábola, vai fazer uma comparação. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus faz uma comparação com o dia da sua vinda com os tempos de Noé. Jesus diz que nos tempos de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, a vida estava transcorrendo normalmente. Jesus está dizendo que quando ele retornar, no dia que ele retornar, tudo estará acontecendo normalmente. Ao se referir aos tempos de Noé, Jesus estava mostrando que no dia da sua vinda, a vida transcorrerá normalmente sem qualquer aviso prévio. Neste glorioso dia, as pessoas estarão realizando seus afazeres diários, trabalhando, estudando, indo à igreja, comprando, negociando e etc., quando serão surpreendidas pela volta de Jesus, assim como nos dias que antecederam o dilúvio. Então a vida estará acontecendo, transcorrendo normalmente, tudo estará acontecendo normalmente. As pessoas estarão em seus devidos afazeres. Nesse dia em que ninguém espera, um dia normal como qualquer outro, Jesus retornará. Nós não podemos cair nessa cilada quando o nosso próprio Senhor Jesus diz que nem os anjos do céu sabem o dia da volta dele. Então nós não podemos marcar datas com base em cálculos matemáticos, como muitas pessoas têm feito. Não. Toda profecia que marca o dia do Senhor Jesus, ela não é bíblica. Toda profecia ela tem que passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz para nós não marcarmos o dia da volta do Senhor. Por quê? Porque a vinda do Senhor será iminente, será súbita, será inesperada, será imprevisível. Então nós não podemos marcar o dia e nem a hora. Jesus também diz em Mateus 25, versículo 13: Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus está contando uma parábola das 10 virgens, e concluindo a parábola ele diz: Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Já li Mateus, agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, e nós queremos encerrar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ora, o próprio Paulo também, ele diz, quanto ao dia, aos tempos e às estações, não é necessário de que eu vos escreva, porque vocês estão sabendo que o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, inesperado. Ninguém sabe o momento em que o ladrão vai atacar a nossa casa, nós não sabemos o dia nem a hora. Quando nós estamos dormindo, geralmente ele chega e arromba a casa. E quando nós vamos ver, o estrago já foi feito no outro dia. Então a vinda do Senhor Jesus será desse jeito. Será inesperada. Inesperada com uma exceção, para quem não espera. Para nós, igreja que estamos aguardando, não será inesperada, porque o nosso Senhor nos despertará com uma trombeta para nós adentrarmos nas regiões celestes, mas para quem não aguarda a vinda de Jesus será inesperada. Então nós não podemos marcar dia, tempo, mês, nem hora para a vinda do Senhor Jesus. Nem os anjos do céu que estão na presença de Deus nesse momento sabem da vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque o tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. O tempo de Deus,
A Bíblia fala, o apóstolo Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus ele não tem um tempo determinado para fazer aquilo que ele determinou. Deus ele não trabalha no nosso tempo. Deus ele não tem tempo. Deus é eterno. Então tudo acontece segundo os decretos de Deus, como Deus determinou que aconteça. Então que os irmãos sejam edificados nessa palavra, que os irmãos rejeitem qualquer pessoa que marcar a vinda do Senhor Jesus. O dia e a hora não é de Deus, não é bíblico, mas que os irmãos possam aguardar na palavra de Deus, possam esperar alertas, vigilantes, atentos, aguardando o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus virá e não tardará. Que os irmãos possam se inscrever no canal, dar um like e abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus possa abençoar os irmãos com esta palavra. Até o próximo vídeo. Amém.